todos e bem-vindo a mais um videocast AF Oncologia. Hoje vamos discutir um subtipo molecular que transformou completamente o tratamento do câncer de pulmão não pequenas células com fusão ALK no cenário metastático. Temos hoje múltiplos TKIs altamente eficazes, dados maduros de longo prazo e uma discussão cada vez mais relevante sobre qual droga escolher em primeira linha e como pensar o sequenciamento. Para essa conversa, receba a doutora Natália Gimenez. Nath, obrigada por estar aqui de novo. Para começar, coloca a gente um pouquinho dentro do contexto. O que é a fusão ALK e por que ela é tão relevante clinicamente? Perfeito, Sara. Então, no videocast anterior a gente falou de uma população também de câncer de pulmão não pequenas células, especialmente o adenocarcinoma EGFR mutado em primeira linha, mas agora a gente vai para uma população muito diferente, que é a fusão ALK, também aqui em primeira linha. Então, quando a gente fala de fusão, a gente está falando de uma população ainda muito menor, em torno de 3 até 5% dos pacientes vão apresentar a fusão ALK, especialmente também o adenocarcinoma, que é o subtipo molecular mais comum, o subtipo histológico mais comum para a fusão do ALK. A fusão, o parceiro dessa fusão mais comum, já muito bem descrito, é o ML4. Existem outras fusões já muito bem conhecidas e descritas, principalmente hoje com a testagem molecular ampla, né, o NGS amplo, a gente vem conhecendo outros parceiros, mas essa realmente é a principal. A partir do momento que tem-se, então, essa fusão, a tirosina quinase, ela fica constitutivamente ativa, levando, então, uma proliferação celular exacerbada e uma ausência de apoptose. Epidemiologicamente, também, a gente já tem muito bem descrito, a maior parte dessa população são mulheres, são jovens, não tabagistas ou que têm uma carga tabágica muito baixa, e uma característica clínica que é dessa fusão, né, dessa doença em específico que a gente tem que ficar em alerta, é o tropismo por sistema nervoso central, tanto ao diagnóstico quanto também na evolução ao longo da história natural dessa doença. Especialmente por isso que quando a gente vai selecionar um tratamento de primeira linha para esses pacientes, a gente tem que pensar que esse tratamento ele tem que ter uma boa penetração no sistema nervoso central, porque normalmente é onde isso vai falhar, onde o paciente vai apresentar uma progressão de doença a longo prazo. E historicamente, o tratamento ALK a gente percebe que evoluiu muito rápido, né? Conta um pouquinho pra gente como que foi essa trajetória. Perfeito. Então, assim, o grande marco ali da transformação do tratamento da fusão do ALK foi o crizotinib. Então, o criso, ele é um TKI de primeira geração. O estudo ali que foi comparado com quimioterapia em primeira linha, que era até então o que se fazia para os pacientes. E foi um estudo que realmente transformou, porque realmente teve ganho absoluto em sobrevida global, sobrevida livre de progressão, taxa de resposta, qualidade de vida. Entretanto, o que a gente percebeu é que pela baixa penetração no sistema nervoso central, os pacientes falhavam rapidamente, principalmente no cérebro, levando então uma descontinuação do crizotinib. Exatamente por isso que se impulsionou o desenvolvimento de novos TKIs de nova geração. Então, em segunda geração veio o brigatinib, o alectinib principalmente. Terceira geração, mais recente, o lorlatinib. Inclusive, tem estudo aberto no Brasil agora com TKI de quarta geração, né? Todos eles muito bem pensados para vencer, então, os mecanismos de resistências múltiplos e mais complexos e também, principalmente, uma maior penetração em sistema nervoso central, que era, então, uma falha do crizotinib. Nath, o alectinib ele acabou se consolidando como um padrão por muitos anos, né? Assim, quais dados sustentam esse papel, especialmente para quando a gente olha no longo prazo? Muito bem. Então, assim, o alectinib, o estudo, né, que trouxe os dados para a gente foi o ALEX Trial, um dos primeiros, né, de estudos e dados do TKI de segunda geração, exatamente por isso, pela facilidade de posologia, pela baixa efeitos colaterais, né, para o paciente também acaba que se tornou por muito tempo a grande escolha para os pacientes. Então, ele foi um estudo que comparou a alectinib com o crizotinib, que então, né, era o tratamento padrão para esses pacientes em primeira linha. A gente observou um ganho em sobrevida livre de progressão de basicamente, ele triplicou, sai em torno de 10, 11 meses para quase 35 meses, né?
maior taxa de resposta e também ganho em relação à sobrevida global. A análise final de sobrevida global foi apresentada agora, recentemente, na ESMO 2025. A gente já sabia que era positivo, mas foi o desfecho, né, o estudo que finalizou, então, essa análise, e foi um hazard de 0,78, ou seja, um ganho aí importante em relação à sobrevida para esses pacientes com baixo efeito colateral, algo que é importante aqui em pacientes de primeira linha que vão fazer o uso por longo prazo, né? Além disso, o controle do sistema nervoso central foi muito bem descrito, foi um diferencial importante, né, que era uma falha ali que a gente tinha com TKI de primeira geração. Então, tanto os pacientes que já apresentavam doença do sistema nervoso central, como aqueles pacientes que não tinham, apresentaram um benefício a longo prazo com o uso do alectinib, ou seja, aqueles pacientes que já tinham doença apresentavam resposta e aqueles pacientes que não tinham doença do sistema nervoso central também tinham uma proteção maior para que não acontecesse a progressão em sistema nervoso central. Ótimo. Então, para a gente discutir um pouquinho a mais sobre os TKIs de segunda e de terceira geração, você que assistiu a gente até agora, assine, né, ao canal Afioncologia que a gente vai aprofundar mais nesse tema. E para vocês que assistiram até o momento, muito obrigada pela participação.